Então, seja bem-vindo ao Mel Talks desta semana. O Mel Talks, como sabe, é uma parceria entre este canal, A Cor do Dinheiro, e o Movimento Europa Liberdade, também conhecido por MEL. O Jorge Marrão e eu hoje temos um convidado especial, Miguel Morgado, também conhecido como Enfant Terrible do PSD, é docente universitário, é um destacado militante do Partido Social Democrata e hoje vai falar connosco dos defeitos do atual regime democrático, do papel dos governos e oposições. Miguel, muito obrigado, bem-vindo e muito obrigado por teres aceito o convite do Mel Talks e da Cor do Dinheiro. Vou começar por te perguntar, por falar em papel dos governos e oposições, se o papel de uma oposição é terminar com os debates quinzenais no Parlamento. Já assim, para começarmos com ganas o programa. Miguel? Olá, Camilo. Olá, Jorge. É um prazer estar aqui convosco a falar sobre estes e outros temas. Deixa-me começar já por responder imediatamente ao teu desafio. O papel do partido da oposição, nomeadamente do maior partido da oposição, é o contrário deste que tem sido desempenhado, não só nos últimos dias, atenção, mas nos últimos meses. Quer dizer, nós estamos a viver um período que, apesar de termos todos os precedentes graves para a estabilidade e a consistência do nosso Estado Democrático e do nosso Estado de Direito em governos anteriores, como nós sabemos, podemos falar sobre isso a seguir, mas neste momento nós atravessamos um período muito delicado porque o atual Poder Executivo concentrou em si, foi capaz de concentrar em si tanto poder como provavelmente não há precedente na história democrática, em resultado, em grande medida, da questão da pandemia e do confinamento e das medidas que o governo entendeu tomar para a pandemia, ou pelo menos os efeitos da pandemia. Ora, num período dessa natureza, redobra a necessidade do sistema como um todo e, portanto, a responsabilidade dos partidos que protagonizam esse sistema de escrutinar a ação do Poder Executivo. Ora, se há lição que nós retiramos da experiência dos Estados liberais democráticos dos últimos 200 anos, que é uma lição da política de sempre, é que a concentração do poder conduz ao abuso desse poder. Portanto, não haver escrutínio, haver cada vez mais concentração de poder, e irmos contribuindo, cooperando, como o PSD do Rio tem tratado de cooperar, para eliminar as instâncias de escrutínio, não só o Parlamento, como é evidente. Há outras instâncias no sistema para escrutinar a ação do Poder Administrativo e do Poder Executivo. O PSD tem cooperado para minar a credibilidade das instituições, basta ver a atrapalhada que foi a nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal, mas há outros casos. A não recondução da Joana Marques Vidal à frente da Procuradoria-Geral da República, convém não esquecer esse gravíssimo precedente. Enfim, desde então, já lá vão 2 anos e meio, há uma cooperação ativa do PSD, e eu digo a quem não me conhece, eu sou militante do PSD, portanto acho que tenho mais autoridade até para falar sobre o que é que o meu partido anda a fazer do que se fosse um socialista ou alguém da esquerda, e o que eu tenho visto a acompanhar com esta grave decisão, mais uma grave decisão, de Rui Rio, de cumplicidade com António Costa, eliminar uma fonte de escrutínio de confrontação direta com o Primeiro-Ministro na Câmara de Representantes, que é na nossa Assembleia da República, e uma outra que tem sido menos relevante para mim, é muito importante, é que também se diminui ou se anula o confronto com o Primeiro-Ministro no caso da preparação dos Conselhos Europeus, é outro precedente que é aberto gravemente, onde o Primeiro-Ministro era confrontado, eu sei disso porque eu fui vice-presidente do PSD para os assuntos europeus no Parlamento. E tinha a responsabilidade de conferir o Primeiro-Ministro com aquilo que eu entendia, com certeza, e o PSD entendia, que eram as carências da política europeia de António Costa. Também para isso o Rio contribuiu para eliminar. Agora, a grande perplexidade do povo do PSD, não são só os seus militantes, os seus simpatizantes, que estão perplexos com isto que está a passar,
de apoio do PSD, pergunta-se porque é que Rui Rio se dá este trabalho. Quer dizer, nós chegámos a um ponto em que o Partido Socialista ontem na votação, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, teve mais abstenções do que o próprio Partido Social Democrata. Nesse grupo parlamentar, do grupo parlamentar que eu contribuí para eleger, só 7 pessoas votaram contra, só 7 deputados votaram contra. Portanto, a pergunta que tem de se fazer é porque é que Rui Rio vai tão longe para contribuir para danificar o Estado Democrático em Portugal, juntamente com o Partido Socialista. E reparem que é tão irónico, porque cada vez que há uma tomada de posição destas que vai lesando o PSD e vai lesando o sistema democrático, o António Costa faz questão no dia a seguir ou na semana a seguir imediatamente humilhar o PSD e dizer que não conta com o PSD para nada. Foi exatamente isso que o António Costa já fez hoje no debate do Estado da Nação, a dizer aquilo que era a dizer há 5 anos. Costa anda a dizer isto há 5 anos, que só conta com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E que o PSD é um partido que não presta, que é antiquado, que é conservador. Miguel, isto é a versão portuguesa do quanto mais me bates, mais gosto de ti? Não, estas tomadas de posição têm sempre uma racionalidade política subjacente e nós temos de perceber qual é que é. Eu fiquei... Deixa-me tentar adivinhar. O Rui Rio não gosta da atividade parlamentar? Não, o Rui Rio não gosta da atividade parlamentar. Eu acho que isso é notório, ele já o disse. Quer dizer, ele já o disse. Mas para mim o que foi mais grave foi ver não só o Rui Rio, mas outros deputados do PSD em defesa da decisão de Rui Rio de acabar com os debates quinzenais, a decisão de Rui Rio e de António Costa, de utilizar, aliás, o Partido Socialista também utilizou, e eu tenho que dizer isto aqui, utilizou linguagem que nós ouvíamos nos anos 20 e nos anos 30 do século XX, quando a extrema-esquerda e a extrema-direita, a esquerda e a direita totalitárias, fascista de um lado, comunista do outro, atacavam o parlamentarismo precisamente com estes argumentos. Que o Parlamento era um circo, que era o lugar da política espetáculo, que o que interessava era o líder e a disponibilização do líder, por sua iniciativa, de ir prestar contas, se assim entendesse, na medida em que o líder deixava de ser um representante formal, constitucional, para passar a ser um representante essencial da nação, portanto não tinha que dar contas a meia dúzia de deputados. Eu ouvi um tipo de linguagem vindas do PS e do PSD, supostamente os partidos do centro moderado, centro-direita, centro-esquerda, mas do núcleo moderado do poder, com uma linguagem que é típica, basta estudar aquele período, típica dos partidos e das correntes de esquerda e direita totalitárias. Até este ponto, que eu sei que muita gente acha normal, mas isso decorre da falta de cultura política que existe em Portugal neste momento, dizer que o Parlamento só servia para discutir uns com os outros. Este é um argumento clássico contra o parlamentarismo, contra a democracia, que com tanto esforço foi implantada, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Miguel, portanto, nesta altura do campeonato, e antes de chamar o Jorge Marrão à conversa, o Jorge é mais institucional do que eu sou mais jornalista e, portanto, gosto mais da pimenta metida nas conversas. O que eu te queria perguntar é, porquê é que o Miguel Morgado, que está aqui a conversar comigo, não se candidatou à liderança do PSD? Eu suspeito que, pelo menos, estas figuras o PSD não estaria a fazer. Bem, eu na altura expliquei porque é que não me candidatava. Hoje em dia é preciso reunir sempre foi necessário reunir um conjunto de requisitos para formalizar uma candidatura. Só que o PSD tornou-se mais pequeno como partido, com um número mais pequeno de militantes, e, portanto, a fasquia administrativa do número mínimo de assinaturas que é preciso recolher para nos candidatarmos implica hoje em dia uma cooperação dos órgãos locais, das distritais e das concelhias, que eu não tive. E, portanto, há cada vez menos chamado voto livre, esses militantes em grande medida estão a sair da estrutura do PSD, do Partido Socialista também é verdade, mas o Partido Socialista tem disfarçado isso com a sistemática ocupação do poder, não é? Isso atrai sempre militância, o PSD tem estado na verdade do poder e, portanto, isso acontece com que é mais notório esse fenómeno, mas as estruturas estão a destacar e, portanto, conseguir uma assinatura hoje, assinatura que não pode ser reproduzida para outras candidaturas, ou seja, quem me apoiasse a mim com uma assinatura não podia depois, evidentemente, assinar pedidos de formalização de outras candidaturas. Portanto, as pessoas fizeram contas, era um candidato fora do aparelho, não estava a prometer nada a ninguém, e, portanto, vi que tinha uma dificuldade em reunir candidaturas que não valia a pena estar eu agora a lançar-me, a dizer, olha, sou candidato, e depois dizer, olha, mas eu não consegui assinaturas. Por isso, olha, não consegui este esforço de levar a cabo, portanto, olha,
Isso entronca numa conversa que nós estamos aqui a ter, que é o atual estado das oposições, os sistemas políticos e por aí dentro. Miguel, o que tu acabas de me dizer é confirmar que o partidarismo em Portugal, ou melhor, o sistema partidário em Portugal está podre, não é? Porque nós chegamos a este ponto em que qualquer candidatura que se queira aparecer e afirmar-se como alternativa tem dificuldades, tendo em conta aquilo que são os processos e os incidentes que se sucedem dentro dos partidos, tendo em conta aquilo que são os estatutos. Porque, por exemplo, estavas-me agora a dizer, bem, se eu me candidatasse, o pessoal que assinasse a minha lista não poderia apoiar outra. Portanto, nós temos aqui um sistema de afunilamento de escolha dos líderes dos partidos. O que eu propus na altura foi que a única maneira de reformar esse fechamento do PSD e dos outros partidos, atenção que isto é generalizável aos outros partidos, mas esse fechamento do PSD era que a escolha do presidente do PSD fosse feita em regime de primárias abertas aos simpatizantes do PSD. Isso era muito importante para garantir que o poder de seleção e de eliminação de candidaturas e de ideias e de correntes da sociedade civil para dentro do PSD seja feita por um conjunto muito reduzido de pessoas, que não é só o número de pessoas ser reduzido, é que elas próprias têm um apoio muito pequeno. Deixa-me só explicar num instante porque é que isto acontece. O PS e o PSD são partidos que elegem, até agora, já não sabe o futuro, mas elegem grandes grupos parlamentares. Conseguem eleger 70, 80, 100, 120 deputados. Portanto, há um conjunto de pessoas no PS e no PSD que trabalham nos distritos, acontece sobretudo fora do Porto e de Lisboa, mas fora do Porto e de Lisboa em quase todos os distritos, em que tu queres ser deputado. Para seres deputado, sabes que tens esse lugar garantido se fores presidente da respectiva distrital, do teu distrito, evidentemente. Se os partidos vão mirrando na sua militância, e se o presidente da distrital é eleito pelos militantes, então tu precisas de um universo cada vez mais pequenino de militantes para te eternizares no poder na tua distrital e conseguir seres deputado nas eleições legislativas. Ou seja, como tu tens cada vez menos militantes do PS e do PSD em distritos que elegem deputados do PS e do PSD, distritos pequenos, tu com um apoio de, imagina, 100 pessoas do teu lado, 100 militantes, 150 militantes, tu consegues mandar no teu distrito e consegues ser eleito deputado invariavelmente. Isto quer dizer que tu não precisas, como o PSD e o Partido Socialista tiveram no passado, dirigentes locais que fossem conhecidos pelas suas... na sua região. Quer dizer, tu podias achar que ele era pouco versado em política, podias achar que tinha opiniões erradas, mas tu sabias quem ele era. Neste momento, tu tens um aparelho de políticos no PSD e no PS que nem sequer precisam de ter o reconhecimento da sua região, da sua localidade, para se afirmarem como representantes dessa região. É verdade. Isso é gravíssimo. Perante o país, eles representam a região onde ninguém os conhece e, dentro do partido, escolhem quem é que pode ser candidato a primeiro-ministro e quem não pode ser candidato a primeiro-ministro. Nós temos este problema grande que só pode ser, a meu ver, confrontado se houver uma participação em massa que afogue essas estruturas locais de poder pelos simpatizantes. Eu não conheço outro sistema além das primárias, mas se alguém tiver uma ideia melhor, eu não me importo nada de trocar as primárias por uma ideia melhor. Muito bem. Antes de introduzir aqui o Jorge Marrão na conversa, eu quero lembrar às pessoas que a partir deste mês o Mel Talks tem o apoio do grupo Sendis, Tecnologia e Software. Jorge Marrão, queres abrir as hostilidades? Depois de eu ter introduzido o sal e a pimenta. Certo. Bom, antes de mais quero agradecer em nome do Mel o Miguel ter aceito o nosso convite. É bom relembrar que o Miguel Morgado também é um dos fundadores do Mel. O Mel é um espaço, já agora também eu faço o nosso minuto de publicidade, é um espaço que pretende agregar todas as pessoas que não se vê no espaço socialista e, portanto, essa é a ideia. E talvez eu, para introduzir mais sal e pimenta, eu diria que vou aqui, não vou defender a honra do Rio, mas vou apresentar uma perspectiva para o Miguel também poder comentar. Neste momento, os partidos sociais-democratas, democratas cristãos e liberais
tem estado relativamente, eu diria, ou as oposições dos governos em exercício têm estado relativamente mais recatadas face à dimensão da crise e do que aí vem. Não significando Jorge, antes da crise. Não, Antes não. da crise, Jorge. Não, mas eu só estou a referir agora ao aspecto da pandemia. O que eu gostava de ouvir o Miguel tem a ver com a ideia de como é que se pode refundar o espaço não socialista, e eu já partilhei essa opinião com o Camilo, que julgo que quer as últimas eleições, quer o que se tem passado com o PS, o PSD, julgo que é no centro que os partidos se vão dividir ainda mais. Ou seja, quando o PSD absorvia pessoas sociais-democratas, liberais, conservadores, era um partido muito mais eclético, tinha uma penetração da sociedade muito diferente do que provavelmente tem hoje, e quer se queira, quer não, na sequência da crise da crise que tivemos com a Troika e depois a entrada do Partido Socialista, eu acho que o espaço político está a modificar significativamente. Mas está-se a modificar significativamente também com o recuo do próprio PSD. Ou seja, o que valeria a pena pensar, ou seja, o que eu gostava que tu refletisse aqui connosco é o que é que se está a passar neste espaço político, independentemente das questões da liderança, porque aí nesta lógica de Mel, eu tenho sempre dito que trabalharemos com qualquer líder do PSD, obviamente fazendo as críticas que têm que ser feitas a cada momento, mas o que é que está a passar neste espaço que não está a conseguir fazer chegar às populações as suas ideias e alternativas? Ou seja, nós estamos neste momento em Portugal naquilo que eu chamei uma união nacional que junta o Presidente da República, o PS e eu diria, uma oposição menos, se quisermos, menos violenta do próprio PSD. O que é que se está a passar neste espaço que nos deveria obrigar a refletir sobre as formas de sair deste impasse? Que é, o país, na prática, está a demonstrar ou está a revelar que não tem alternativa, o que é obviamente a princípio da democracia. A questão do debate semanal, e ouvindo as razões e porque é que se fez, cada um traz as suas razões, também provavelmente um sintoma que há muito pouca coisa que se possa, vamos lá ver, que se possa contestar, dado a dependência que o país neste momento tem relativamente ao exterior e, por outro lado, a limitação que tem na sua dívida, ou seja, as políticas públicas que podem ser introduzidas podem ser difíceis de escrutinar, porque elas provavelmente terão que se adaptar muito mais às regras europeias do que propriamente às regras portuguesas, ou seja, nós temos muito pouca soberania. Como é que nós podemos sair deste impasse, Miguel? Olhando para a perspectiva ideológica e não só de líder, ou seja, o que é que se está a passar neste espaço que nós deveríamos refletir? Eu não quero falar mais do presidente do PSD, senão pensam que eu estou para aqui obcecado com o eu nem estou. Mas a conduta dele, no que diz respeito à questão que eu mencionei no início, sim, eu percebi. Cooperar com o Partido Socialista para eliminar as instâncias, acho que isso é demasiado grave para ser passado em claro. Deixa-me só então dirigir-me àquilo, aos problemas que levantaste, que são grandes, que são problemas grandes. Deixa-me só fazer, a meu ver, uma ressalva que é preciso fazer. Não é verdade que lá fora os partidos da oposição estejam acordados com os governos. Isso aconteceu em março, abril, já não está a acontecer. Em Espanha, por exemplo, o clima de oposição, nem vou falar do Vox, mas do Partido Popular, à coligação de governo do Podemos com o PSOE, é de uma intensidade que, quando passamos para Portugal, é como se estivéssemos a passar de um partido genuinamente de Espanha para um país que não conhece a democracia sequer, qual é a unanimidade do ponto de vista que existe aqui entre governo e oposição. Mas eu posso dar outros exemplos. Em Inglaterra, o clima entre governo e oposição não é esse. Em França, Macron perdeu a maioria parlamentar. Isso não foi devidamente noticiado em Portugal, mas neste momento Macron não tem maioria parlamentar. Houve uma deserção de vários deputados do En Marche e, portanto, ele não tem maioria parlamentar, o que era uma coisa inimaginável.
Não vou falar sequer dos Estados Unidos, onde o clima entre Trump e os democratas é de quase guerra civil, pelo menos verbalmente é certamente de guerra civil. Por isso eu não acho que seja verdade, e acho que nós, à medida que o tempo for progredindo, esse clima cordato entre governo e oposição nos outros países vai desaparecer por completo. Mas é o que eu estava a dizer há pouco. O comportamento dos partidos da oposição que alinharam, como, por exemplo, aqui o PSD com o Partido Socialista, falharam aos seus eleitores. Isso eu não tenho qualquer dúvida. Não me interessa qual é depois se há paralelos lá fora. Há sempre paralelos lá fora para qualquer coisa. Inteiramente de acordo, Miguel. Mas aí inclui o Presidente da República ou não? Mas aí inclui o Presidente da República. E eu, como alguém que já teve responsabilidades, enfim, relativamente elevadas no PSD, receio que depois de ontem o eleitorado do PSD vai passar a entrar num modo de rebelião mais acentuado. E Miguel, nós sabemos quem é que beneficia com isso. Miguel, já agora que estás a falar em rebelião, gostava de colocar outra questão. Tu não achas que o PSD está a chegar a um ponto em que corre o risco de se fraturar? E às tantas um dia começarmos a falar na criação de um grande partido à direita que vai reunir uma parte do eleitorado do PSD e de outros partidos? Não, isso eu acho que não, por uma razão muito simples. O que nós estamos a ver desde 2017, enfim, 2017, final de 2017, que é ali a saída de Pedro Passos Coelho do PSD, basicamente esse é o grande acontecimento das direitas nos últimos anos. Há uma fragmentação com o aparecimento de novos partidos, com grandes crises de um partido tradicional da democracia portuguesa, que é o CDS, mas o PSD manteve-se com todos estes problemas, com toda a insatisfação que existe, manteve-se com um núcleo muito reduzido, mas um núcleo em torno do qual o eleitorado, que não é de esquerda, acabou por se reunir basicamente com o receio de uma maioria esmagadora da esquerda. Miguel, viste a sondagem da RTP e do Público hoje, apesar dos disparates todos que nós estamos a ver nesta política, que está a ser seguida pelo Governo, 2/3 dos portugueses acham que a oposição não faria melhor. Isto é gritante, Miguel. Mas Camilo, deixa-me então acrescentar uma pergunta ao que disseste. Eu respondi à pergunta do Jorge, está bem. Eu sei, mas eu gostava já agora que como é que tu achas que o país vai entender a rebelião que se possa dar dentro do PSD? Porque um dos problemas que... Não é dentro do PSD, é fora do PSD. Não. Do PSD não há rebelião nenhuma. Não. Eu estava a dizer ao Camilo. Não há fraturas, não há rebeliões dentro do PSD. Eu condigo a rebelião... eu condigo a rebelião no sentido de uma certa instabilidade dentro das pessoas que são historicamente do PSD. Como é que o país vai entender, sabendo que é necessário sempre em democracia termos uma alternativa, e eu aí tenho sempre referido e continuo a insistir que o próprio Presidente da República tem colaborado por este clima, se quisermos, de certa estabilidade podre. Eu chamo-lhe a estabilidade podre, que eu chamo-lhe a estabilidade institucional do empobrecimento, que é, vamos viver, somos o país mais estável, mas somos o país que mais vamos empobrecer na Europa. Mas pronto, temos essa vantagem de ser estáveis, mas não vamos crescer. Como é que também o país vai entender essa rebelião? Porque isso, obviamente, terá consequências no próprio espaço em que estamos a navegar, porque há partidos que estão nitidamente a concorrer com o próprio PSD. Quer dizer, quando nós olhamos para a Iniciativa Liberal, que já é um partido diferente, quer para o próprio CDS, e que dentro do próprio PSD se percebe que há uma divisão, como também há dentro do próprio PS. Só que o PS, obviamente, está mais silenciado porque está no poder. Sim. Miguel? Agora no final, mas acho que apanhei o essencial do que estavas a dizer. Sim. Eu acho que esse é o mote ideal para eu também responder à pergunta que tu colocaste inicialmente. O meu ponto é muito simples. Um sistema democrático, e isto é uma ideia que se devia ter tornado um lugar comum desde o século XVIII, porque essas coisas estão teorizadas desde o século XVIII, supõe alternativas para governar um Estado dentro de umas regras do jogo que nós chamamos de Constituição. Deve haver alternativas colocadas pelo sistema político à sociedade, que brotam dessa sociedade, porque a sociedade não é consensual, não é unânime. Se não existe uma sociedade livre, as pessoas dividem-se em torno de diferentes concepções de justiça, em diferentes concepções do futuro, etc. É afastar o outro para recurso à violência. Pelo menos, exato.
pelo menos duas alternativas para uma escolha entre direções diferentes dentro da mesma Constituição. Estamos totalmente de O que acordo. aconteceu foi que o PSD, ao optar por confundir a afirmação de uma alternativa com empurrar o partido para o extremo do espectro, que no fundo é obedecer à retórica da esquerda. A retórica da esquerda em Portugal nos últimos 40 anos é sempre dizer: qualquer alternativa à nossa hegemonia é extremismo. Os grandes líderes da direita nunca aceitaram isso. Sá Carneiro, Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho nunca aceitou essa conversa. O atual PSD aceitou. Optou, isto foi dito por vários, não só pelo presidente do PSD, mas por muita gente à volta dele, foi dito vezes sem conta, que a estratégia vencedora do PSD é estar junto das posições do Partido Socialista, porque era ali, supostamente, nesta forma de racionalidade política, era ali que estaria o eleitorado. Há pouco eleitorado nos extremos, esta ideia geométrica que fazem da política, há pouco eleitorado nos extremos, está lá tudo concentrado no centro, então nós temos que estar a imitar o Socialista para estarmos no centro juntamente com o Partido Socialista. Ao fazer isso, ao confundir essa alternativa com extremismo, o PSD prescindiu de ser alternativa. Ao prescindir de ser alternativa, imediatamente acontece uma coisa. Há a fragmentação do PSD não interna, como sugeria ali o Camilo, e eu acho que não vai acontecer, mas por o aparecimento de novos movimentos e novos partidos. Miguel, posso pôr um cenário só? Deixa-me só dizer isto, porque é importante. Camilo, mas não te esqueças, deixa-me só dizer que é importante, só para acabar. Ao se prescindir de ser alternativa, imediatamente aparecem partidos novos que dizem: se o PSD deixou de ser alternativa, a alternativa somos nós. Com uma grande alteração relativamente ao PSD do passado. É que esses partidos, para adquirirem notoriedade, têm de se afirmar como alternativa à esquerda, radicalizando-se. E veja bem, apareceram 3 partidos com a saída de Pedro Passos Coelho e com a ascensão de Rui Rio. A Iniciativa Liberal, já existia, mas quer dizer, não existia. Foi fundada por gente do PSD. A Iniciativa Liberal foi fundada por gente do PSD. A Aliança, fundada por um ex-líder do PSD, por um ex-primeiro-ministro do PSD, que não resultou porque não foi capaz de se afirmar com a alternativa radicalizada. E, finalmente, aquele que até agora tem mais sucesso, vamos ver, o Chega, que também é fundado por alguém, o André Ventura, que era do PSD. Reparem, o André Ventura, dentro do PSD, nunca adotou, e não vale a pena verem com as coisas dele da campanha de Lourdes, porque não era a mesma coisa, nunca adotou as posições políticas que adotou assim que fundou a Chega. As pessoas não percebem que a existência histórica, isto é assim há décadas e décadas em Portugal e fora de Portugal. Grandes partidos de centro-direita, como o PSD, foram sempre, como o PPD sempre foi, de grandes federações de várias famílias, contribuíam para moderar os extremos dessas famílias. Isso era muito importante. Isto é, alguém como André Ventura no Chega pode-se radicalizar à vontade, porque isso é a maneira de se afirmar, dar espetáculo. Mas Miguel, é aí que eu queria chegar. Ele sabia que tinha que se mudar. Mas, Miguel, é aí que eu queria chegar. O problema é que nós podemos estar perante uma situação em que as coisas mudaram. Olha, eu vou-te pegar aqui na sondagem do Público hoje, da RTP e do Público. Diz assim: o Chega pode passar para 7% dos 3 que teve. Aliás, de 1,4 que teve, pode chegar aos 7. Teve 3. A Iniciativa Liberal, de 1,4 pode passar para 3. Miguel, há 2 partidos à direita que, se isso confirmar, que eu até acho que está subavaliado, pode ser 10%. Mas Camilo... Espera. Isto não é sinal de que o PSD está a perder eleitorado para esta malta, porque a mim não me cheira que a malta que está a vir para aqui seja maioritariamente o Bloco, é essencialmente o PSD. Não, mas estás a esquecer da sangria do CDS. A sangria do CDS tem contribuído, a meu ver, por enquanto, mais para a implantação a 2 tempos, um do Chega e outro da Iniciativa Liberal, porque o CDS tem os 2 tipos de eleitorado. Eu acho que as sondagens do CDS refletem essa transferência, que presumo que seja quase direta para o Chega e para o... Eu percebo isso, também... Miguel, mas se o Chega aos 7% e a Iniciativa Liberal aos 3%, o PSD tem que começar a falar à direita. Claro. E não o PS. Isto muda completamente o espírito partidário. Mas isso eu concordo e eu acho que é, no fundo, a realidade a dar razão a esta tese. Não é? O que podia ser apenas uma tese é a realidade a dar razão. Eu só queria também responder ao que o Camilo disse da sondagem dos
dos mais de 2/3 dos inquiridos acharem que a oposição não faria melhor que o governo. Do governo. Deixa-me só dizer isto, que também mais uma parte do meu diagnóstico sobre a situação atual, e que eu acho que aqui também é coincidente com a de alguém como o Rui Ramos, que também tem escrito sobre isto. Nós podemos estar a chegar a um ponto, ou talvez já tínhamos chegado a um ponto, onde nós, como os economistas dizem, chegamos a um mau equilíbrio. Não é? A gente pode ter um equilíbrio de pleno emprego em economia, mas podemos ter um equilíbrio de subemprego. Um mau equilíbrio, quer dizer, não há nenhuma tensão para nós irmos buscar um outro equilíbrio superior. Não, nós já estabilizamos as forças sociais num equilíbrio que é mau. Quer dizer, ou em linguagem mais coloquial, a sociedade portuguesa, na maneira como expressa as suas preferências políticas, enquistou. Enquistou de que maneira? Percebe que não há alternativa ao Partido Socialista, que, como nós já percebemos, governa como o Partido Socialista, como só o Partido Socialista pode governar, colonizando a sociedade toda. Não é só a administração pública, não é só o Estado. São as instituições, é a economia privada, o Partido Socialista ocupa. O Partido Socialista não governa um país, não há um projeto de futuro, como a gente vê que o António Costa não tem nenhum projeto de futuro, ou aquele plano patético agora que foi apresentado por António Costa e Silva, que é um plano de PS, de Partido Socialista. Não tem futuro nenhum ali. Mas o que eles sabem é, ou melhor, eles confundem governar um país com ocupar um país. As pessoas percebem o poder do PS aí. As retaliações perante quem não alinha com a disciplina do Partido Socialista, o modo como conseguem ter perfeitamente domesticados a comunicação social. Eu acho que temos que falar sobre isto abertamente, quer dizer, os casos sucedem-se todos os dias às dezenas. Hoje, estás à vontade, Miguel. Aqui neste canal hoje estás à vontade. Este canal é Europa e Liberdade. O público dá uma seta para cima num aspecto da conduta de António Costa que devia ser objeto de clamor nacional, na medida em que foi ofensivo, quando ele diz que tem a Liga dos Campeões é um prémio para os profissionais de saúde. O público dá uma seta para cima por António Costa ter dito isso e agora vir o grande prémio. Algarve, que isso é uma coisa, quer dizer, isto é uma inversão total dos padrões de julgamento de um político. E isto no maior diário nacional. Não quer dizer que seja grande, não quer dizer que tenha uma grande audiência, mas é o maior de todos. Portanto, o Partido Socialista governa desta maneira. As pessoas sabem, o Presidente da República, por exemplo, não tem feito outra coisa, sabe que não há alternativa ao país. Não é agora, não é com António Costa. Era com Sócrates, era com Guterres, é com António Costa, é com o outro que irá suceder António Costa. O país em que estou aqui, que o Partido Socialista é o partido indispensável para estagnar o país, para ir empobrecendo o país, mas não há volta a dar. Os outros partidos todos ajustam-se a isto, incluindo o meu, não é? O PSD ajusta-se a isso. Quando não se ajusta, há um momento de disrupção que, em determinadas circunstâncias históricas, Cavaco Silva em 85 e depois 87, serve, são propícias para o PSD governar, mas isso tem sido muito raro nos últimos 40 anos. Portanto, o normal é o PS governar em qualquer circunstância, com qualquer mudança. Miguel, é bom lembrarmos que foram dois presidentes sociais-democratas, quer Cavaco Silva, quer Marcelo, que estiveram envolvidos nestas crises. Ou seja, o que eu quero dizer é que os presidentes sociais-democratas, quando chegam ao poder, o caso de Cavaco Silva, com a ideia do seu institucionalismo, que obviamente o povo português respeitava e por isso lhe deu a maioria que ele teve, e agora o professor Marcelo com a ideia do afeto, são dois presidentes que num regime semipresidencialista não têm conseguido obrigar os governos do Partido Socialista a corrigirem a trajetória e também dar força às oposições, porque admitindo que por uma ou outra razão foram fazendo aquilo que era considerado, enquanto Mário Soares falava no direito à indignação, quer Cavaco Silva, quer Marcelo falam na cooperação institucional. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos um problema dentro da democracia portuguesa em que os atores que estão do espaço do centro e centro-direita têm algum receio de enfrentar de forma democrática, porque esse é o sentido, que é a alternativa democrática, e parece que cada vez que há um enfrentamento da parte do centro-direita, que há uma fratura da sociedade, quando deveria ser o normal. Claro, é exatamente isso. Este é um problema que quem está no espaço não socialista, que é o nosso caso, tem que refletir, ou seja, nós temos que fazer, de alguma forma, a minha pergunta é como é que nós vamos fazer uma oposição em que
a opinião pública não entenda que a única oposição possível é a oposição extremista. Quando me perguntam, mas então o papel, eu recordo-me quando nós convidámos o líder do Chega para o movimento Europa e Liberdade, houve algumas pessoas da área do espaço socialista que ficaram relativamente ofendidas quando o que eu costumo dizer é assim, bom, quem cria os líderes são os eleitores, não é o contrário. Ou seja, os 24% que o Rui Rio tem são 24% do eleitorado que apoia aquela linha política. Como os 7% do Chega também sabe. E estamos todos no espaço democrático, parecendo que os partidos extremistas à esquerda não são radicais, os que são mais à direita são sempre radicais. Portanto, é neste equilíbrio, ou neste desequilíbrio que tu estavas a referir, em que nós equilibramos sempre por baixo. Parece que nós somos uma alternativa por desgaste do Partido Socialista por má governação. Não somos uma alternativa de projeto. Eu diria, a propósito do que estavas a dizer, embora eu faça a distinção entre a conduta política de Cavaco Silva como presidente e Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de tudo, acho que há grandes diferenças. Uma coisa foi lá a cooperação institucional, como Cavaco Silva chamava, outra coisa é Marcelo Rebelo de Sousa dizer que é a equipa que ganha não se mexe, quer dizer, ele e Costa é uma equipa que ganha que não se mexe, e portanto tiveram aqui grandes sucessos. Cavaco Silva nunca disse que tinha tido grandes sucessos com Sócrates, e Cavaco Silva, quer dizer, Cavaco Silva tem um momento de confrontação com Sócrates e é derrotado por Sócrates, em 2009, não é? Ele é derrotado por Sócrates, e pronto, e essas coisas têm consequências. Marcelo Rebelo de Sousa. Mas, Miguel, teve a coragem de se opor a Sócrates. Marcelo enfia o rabo entre as pernas e come tudo o que Costa faz. Não, Marcelo não confronta só Costa, nem vai confrontar no segundo mandato. Isso é também outra história. Mas, enfim, eu só queria dizer isto. Eu não estou a dizer que as pessoas do meu partido e de outros partidos que não são de esquerda não tenham alinhado isto. Alinharam de que maneira? Há um medo de representar a alternativa. E o que é mais estranho é que os últimos 25 anos em Portugal foram um tremendo fracasso. Vamos lá ver, se nós tivéssemos tido aqui uma grande história de sucesso, em que a linha governativa tivesse imensos resultados para apresentar, mais ou menos a gente percebia que os factos tinham forçado os outros partidos, enfim, a aproximarem-se das posições do partido de governo. E tanto sucesso para afirmar que as pessoas eram naturalmente persuadidas. Ora, o que é estranho nisto tudo é que há uma história de fracasso nos últimos 25 anos em Portugal, que é basicamente isto. O que o país teve para oferecer às pessoas que não eram ricas foi imigração, desde o início do século XXI, a imigração regressou em força. Se toda a gente ganhar o salário mínimo, nós temos 1/4 da população do setor privado a juntar ao público, são menos apesar de tudo, a oferir o salário mínimo, que é uma loucura, bolsas de pobreza que não persistem em manter-se. Miguel, mais precários agora do que no tempo da Troika. Isso é que é impressionante. E reparem, ao tempo com a total dilapidação do nosso tecido institucional com consequências gravíssimas, no contexto europeu, só há uma história ou duas de fracasso equivalente ao nosso. É o italiano e o grego. O italiano e o grego, que tiveram alterações profundíssimas no seu sistema político, que já viram a ser revezados no governo, partidos históricos que existiam, que desapareceram, que deram lugar a outros. Em Portugal nada aconteceu. O Partido Socialista tem sido sempre sistematicamente recompensado, mas, para voltar à ideia do mau equilíbrio, do enquistamento, não tão suficientemente recompensado a ponto de tornar o sistema estável. Quer dizer, mas isso não é resultante. Não conseguiu ter maioria absoluta, pensem nisto. Costa, o ano passado, com todo a seu favor, não conseguiu ter maioria absoluta, ficou bastante longe da maioria absoluta. Miguel, mas não achas que isso... É que só acham que o resto, além do PS, não presta, o país não tem resultados para apresentar, por isso é que há esforços de propaganda do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, para dizer aquelas coisas que são ofensivas, dizer que somos os melhores do mundo, que a nossa economia é prodigiosa, a nossa economia é cheia de gente pobre, sem mobilidade social, estagnada há 20 anos. Eles dizem que a economia é fantástica, que somos um exemplo para o mundo. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa está sistematicamente a dizer que nós somos exemplo para isto e para aquilo. Ora bem, nós precisamos é de construir então uma alternativa que seja mesmo diferente disto. Se ninguém estiver disponível para a representar, claro que ela politicamente não existe.
Mas, Agora, ela tem de estar Miguel, mas não articulada. estás de acordo? Deixa-me só dizer isto para não parecer demasiado vago. Até para confrontar o problema chamado Chega. O Chega vive dessa existência dos outros partidos terem deixado de representar a alternativa, não é? Então represento eu uma alternativa. Eu até acho que o Chega nem sequer tem programa. Não tem um programa. O Vox, por exemplo, em Espanha tem um programa. A Marine Le Pen, em França, tem um programa. O Salvini, em Itália, tem um programa. A gente pode não gostar, mas tem um programa. O Chega não tem um programa sequer. Por isso, há aqui uma inorganicidade da direita portuguesa extremamente perigosa. Portanto, eu acho que há aqui 2 ou 3 eixos que nós temos de recordar que têm de ser o osso, o esqueleto, daquilo que pode ser a reconstituição da direita democrática em Portugal para governar. Que é este. São este, ainda não disse ao Jorge. O reformismo. Quer dizer, a direita tem de afirmar uma posição e depois ser governo a dizer o que nós temos não chega. O país, assim, tem que ser mais do que isto. Como Sá Carneiro dizia, tem que ser mais do que isto. Nas instituições, na economia, na administração pública, na educação. No fundo, do ponto de vista transversal, dizer que o país precisa de ser reformado. As suas instituições centrais têm de adquirir uma forma adequada aos problemas. Tem de haver uma cultura de responsabilização e confrontação com os problemas que o futuro já nos reserva, já nos mostra, já nos vislumbra. E, ao mesmo tempo, isso tem que ser articulado com o outro, e com o último eixo, que é o eixo do europeísmo. Eu tenho esta ideia, eu tenho esta ideia de que a direita em Portugal só pode ser reformista e só pode ser democrática. Não é necessariamente assim lá fora, como o Reino Unido mostra. Mas em Portugal, dadas as carências que Portugal tem como país, como Estado, como tecido institucional, nós só podemos reformar o país, modernizar o país, acabar com a pobreza em Portugal, tornar isto uma democracia a sério no contexto europeu. Portanto, este último eixo tem que ser o eixo europeísta. Eu estou convencido que, e aqui cabe muitas ideias da Europa, não cabe, no entanto, a ideia de que vivemos numa Europa que nos suga, que nos explora e que, portanto, nós estaríamos melhor fora dela. Quer dizer, o discurso que existe à extrema-direita e na extrema-esquerda que dizem que nós devíamos sair, há um ressentimento anti-europeu. Miguel, isso nem a Catarina, nem acredito que a Catarina acredita. Mas, Miguel... Espera aí. Tinha aqui umas perguntas de um eleitor do PSD. Eu vou mandar isto, eu gostava de perguntar ao Miguel. Então ele diz assim, gostava de perguntar ao Miguel o que é que tem em comum com o Rio Rio? Não chegou à altura das pessoas seguirem cada uma o seu caminho? O PSD de Rio não tem nada a ver com o PSD de Morgado. Primeiro ponto. Segundo ponto. Porquê é que não querem largar os 25% que o PSD representa, independentemente de quem o gere? Terceira questão, é um statement. No Distrito de Lisboa, o PSD está a desaparecer para a Iniciativa Liberal e para o Chega. Último ponto. Qual é a resposta que a direita deve ter para os próximos 18 meses com o aumento do desemprego, do endividamento bancário e do descalabro das contas públicas? Mas então deixa-me só, Camilo, deixa-me só aduzir dois comentários que podem ajudar ao racional do Miguel também para essas respostas. Uma é difícil, presumo, que derrubar um partido que é um partido de Estado, ou seja, quando nós dizemos que o Estado Novo teve 40 anos a dizer que protegia as populações e protegia Portugal, quer da ameaça externa, quer da ameaça do comunismo. E nós agora temos, a seguir à Revolução, um partido que se tornou realmente um partido de Estado, o Partido Socialista, que foi um partido que enfrentou a esquerda radical numa época muito específica, mas rapidamente se transformou num partido de Estado, em que também diz que está a defender o país das teses mais liberais e das teses mais confrontacionais e das teses mais nacionalistas. E, portanto, tudo isto torna um eleitorado que é um eleitorado relativamente amorfo e dependente. Ou seja, não vai ser fácil para a direita portuguesa apresentar-se logo à cabeça como reformista, porque isso significaria que a dependência que se fez ao longo de 40 e tal anos de democracia do Estado teria que ser fraturada, ou seja, essa dependência tem que ser eliminada. E, portanto, a direita tem um problema sério com o próprio eleitorado, não é só uma questão ideológica, é que o próprio eleitorado, estou de acordo que quem cria os eleitorados são os políticos. E a verdade é que a direita não conseguiu encontrar políticos
para criar um novo eleitorado que esteja disposto a aceitar o ímpeto reformista. Nós tivemos o ímpeto reformista com o Passos Coelho, que estava, de alguma forma, apoiado numa intervenção externa. Agora, esse também é um problema que depois leva à própria divisão do próprio PSD e da própria direita, na minha opinião. Mas gostava de ouvir sobre isso também. Bem, então vamos por partes. Sobre a primeira pergunta, eu não tenho nada a ver com o PSD de Rui Rio e vice-versa. Não, eu acho que aqui há mesmo uma questão de concepção do que é o PSD. Eu tenho falado sobre isso várias vezes, mas vou então repetir basicamente o que tenho dito nos últimos 3 ou 4 anos. E a minha ideia do que é o PSD, acho eu, enfim, posso estar enviesado, corresponde à história do PSD. O que é a história do PSD desde 64? É que o PSD reúne várias famílias políticas diferentes. Algumas delas muito diferentes entre si. Eu disse que eram 4, dei 4 nomes, mas quer dizer, pode haver outra categorização. Há conservadores no PSD desde 74 até hoje. Há liberais no PSD desde 74 até hoje. Há democratas cristãos no PSD desde 74 até hoje. E há social-democrata, quer dizer, a expressão mais, no sentido mais estreito, quer dizer, mais à esquerda, mais ao centro, se quiserem, dessas 4 famílias. E eu já as caracterizei exaustivamente. O que eu sempre disse foi que a história do PSD e a própria vitalidade do PSD dependeram sempre. Quando tinham lideranças que percebiam que o caminho do PSD não era esmagar 3 destas famílias para fazer triunfar uma. Nem nunca foi essa a minha proposta. Eu revejo mais, eu sou um tipo que me considero conservador, conservadorismo num certo tipo, mas eu nunca tive a ideia de tornar o PSD um partido conservador. Até digo mais, o PSD não deve ser um partido conservador. O PSD, então, o que é? É uma federação que depois as suas lideranças percebem. Eu já disse isto ao Rui Rio num Conselho Nacional, que é isto. Ser líder do PSD tem um fardo muito especial. Que fardo é esse? É perceber-se que se é um negociador, isto é assim um árbitro dessas 4 grandes famílias. Portanto, nós não estamos lá para esculpir o PSD segundo os nossos valores, os meus ou os do Rui Rio, como se fosse um bocado de mármore e depois fosse um escultor que fosse fazer ali a estátua que está na minha cabeça e fosse projetar no bloco de mármore. Não! Nós temos é de puxar pelas 4 famílias, para os seus 4 contributos e, atendendo às circunstâncias históricas de cada momento, perceber qual é o programa político para o qual as 4 famílias vão colaborar, que estão um pendor na educação mais de uma família, na saúde mais de outra família, na fiscalidade mais de outra. O que Rui Rio veio trazer foi uma coisa que está lá no PSD de facto desde 74, uma tentação, que é a tentação socialista, quer dizer assim, não, nós vamos ignorar o nosso eleitorado, vamos ignorar os valores gerais que compreendem estas 4 famílias e vamos fazer um partido socialista diferente, aqui ao lado. Mas não será uma tática política? Foi isso que aconteceu. Jorge, deixa-me só acabar. Foi isso que aconteceu no famoso episódio da ASDI, que deixou Sá Carneiro insulado. Por isso é que eu, enfim, tenho que sorrir para dentro quando estas pessoas dizem que estão a reviver os valores de Sá Carneiro. Não foi o contrário. Foi exatamente o contrário. Sá Carneiro ficou sozinho perante aqueles que achavam que o ianismo, depois mais tarde o PS, eram, no fundo, o destino político do país. Sim. Podia ser uma alternativa. Sá Carneiro era um radical, era um fascista até, porque confrontava o Presidente da República, porque confrontava o Partido Socialista, porque confrontava os comunistas. Quando se queria, vejam bem, em 78, ou em 79, antes da AD ter maioria absoluta, e quando a AD teve maioria absoluta, havia também crispação. Sá Carneiro era tão crispador. Agora, quero dizer, foi o que eu sempre disse lá também nas reuniões do PSD. Façam o que quiserem do PSD, Rui Rio tem a legitimidade para governar o PSD como bem entende, com a sua equipa. Não podem depois enfocar Sá Carneiro para o fazer, isso é que não podem, lamento. Mas, Miguel, tens de concordar, que não há nenhum líder do PSD. Vamos lá ver, e agora apelando um bocadinho à história, não houve nenhum líder do PSD que tivesse a opinião pública do seu lado, que eu me recordo. Opinião pública? Sá Carneiro, Cavaco Silva teve a opinião pública com ele? Não. Eu quando digo a opinião pública, a opinião publicada. Ou seja, o que eu quero dizer é os mídias nunca trataram bem nenhum líder do PSD, seja ele qual for. A minha pergunta é outra. E tu não achas que é uma tática política inteligente do Rui Rio deixar que o PS continue a dizer que a grande coligação é com a esquerda radical e põe-se numa pose institucionalista cordata associada a Marcelo Rebelo de Sousa, porque Marcelo Rebelo de Sousa faz também esse papel, esperando ativamente que
o governo vá tendo os desaires que está a ter e que de alguma forma tem conseguido ocultar da sociedade portuguesa, porque isso pode ser uma tática política eleitoral. Quer dizer, não é só uma questão de concepção ideológica, é uma tática que pode. Eu já disse no programa com o Camilo que acho que em março o país está completamente diferente. Em março do ano que vem, vamos lá ver, depois de eleições presidenciais, depois da crise estar no seu pico, depois da tensão que vai ser resultante da própria introdução de um conjunto de medidas que o próprio governo vai ter que ser obrigado a levá-las por diante. Provavelmente é nessa altura que a própria direita tem que se reorganizar e reconfigurar. E, portanto, não vejo só. Vamos lá ver, há aqui um tema que, e na lógica da Europa da liberdade, estou de acordo contigo, que é a Europa é o grande configurador de Portugal economicamente, mas não conseguiu configurar foi o sistema político. O nosso sistema político é um sistema político realmente monopolizado. Pelo contrário, deixa-me só dizer qualquer coisa sobre isso. A Europa contribuiu, sobretudo desde a criação do euro, para subsidiar os maus governos no Mediterrâneo, na Europa mediterrânica. É preciso confrontar esse problema. Mais uma vez agora. É a expectativa contrária à de todos aqueles políticos que se juntaram ao euro na assinatura do Tratado de Maastricht em 92 e depois na ratificação em 93, como o próprio Cavaco Silva e as pessoas que ele tinha à sua volta. Cavaco e Braga de Macedo e essa gente toda, Miguel Beleza, achavam que ancorar a democracia portuguesa e a economia portuguesa ao euro era absolutamente indispensável para garantir que o ímpeto reformista não desapareceria do país. Aconteceu exatamente o oposto. O euro mas em todos os países. Não foi em todos os países. Lamento, não, todos os países do estamos a falar Espanha, da Europa Mediterrânica, sem dúvida. Da Europa Mediterrânica, sem dúvida. A França é um caso diferente nos outros países. Mas recorda-te que foram os países que saíram de ditaduras. Há uma grande diferença, é que os três países que saíram de ditaduras, por exceção... Jorge, desculpa, Eslováquia, República Checa, Polónia, Hungria... Não. Eu estou estamos aqui com a primeira entrada, vamos ver, os países do Norte de forma diferente. Os países mediterrâneos foram os países que aproveitaram o excesso de fundos que a Europa lhes deu, não para fazer reformas, mas para manter o Estado que vinha do passado, ou seja, manter os partidos de Estado. E, portanto, isso é verdade, quer dizer, isso aconteceu. Apesar de tudo, acho que isso não é assim, porque os anos 90, final dos anos 80 e os anos 90 foram os únicos anos de reformas na Europa Mediterrânea, Portugal, Espanha e até em parte a Grécia, que nós tivemos, e portanto aí o legado da ditadura... A reforma do Estado de Cavaco Silva, não existiu. Existiu uma reforma da economia privada. Existe uma revisão constitucional de 89. Reparem, não Silva aquilo que está a pedir aos governos de agora. O que eu vou dizer é que a estrutura de poder da administração do Estado e do peso do Estado na economia não diminuiu também nessa época. Reconfigurou-se a economia privada, sem dúvida nenhuma. Agora, a parte... Deixa-me então dirigir-me então àquilo que estavas a dizer, já que estás a falar do peso do Estado e da dependência relativamente aos rendimentos que provêm do Orçamento do Estado, de uma maneira direta e indireta, para uma grande parte da população. Eu ouço sempre isso como uma grande objeção, porque isso parte do princípio que o que a direita faz quando chegar ao governo é iniciar imediatamente um programa em que vai cortar os auxílios sociais às famílias, vai cortar pensões. Não é nada disso. As reformas do que o país precisa, a meu ver, nem sequer passam por aí. Eu nem tocaria em nada disso. Tocaria nas pensões, digo já, tocaria nas pensões, mas não era para as cortar ou para alterar o seu valor. O que eu faria, e aliás, se eu tivesse sido candidato a presidente do PSD, por exemplo, para as pensões, era dar liberdade às pessoas para disporem de uma conta pessoal de pensões no Estado, pública. Isto é, as pessoas fariam os descontos e a partir de um montante mínimo... Capitalização pública. As pessoas passariam a poder aceder à sua conta. Imaginem, vocês com 50 anos queriam se reformar. Com o que tinham lá na sua conta, podiam-se reformar. Acabava a idade de reforma... que é uma anacronismo. Com essa tua proposta e o Camilo votamos já em ti, que temos essa idade. Exatamente. Mas havia mais coisas. Por exemplo, eu sou a favor de fazer parte de um governo de direita, de uma política de um governo de direita, haver uma assistência de rendimento direta aos trabalhadores pobres. Quer dizer, a malta toda que ganha o salário mínimo ou pouco mais, leva em Portugal uma vida miserável.
Porquê? Porque a compensação que teve por passar a trabalhar entre ganhar nada e depender de apoios sociais e passar a ganhar o salário mínimo, que é muito pouco, com tudo o que isso implica, o desgaste na tua vida, cumprir horários, não estar a fazer outras coisas com a tua vida, estar a trabalhar, normalmente numa profissão pouco recompensadora do ponto de vista psicológico, etc. A recompensa que tu tens para trabalhar, para contribuir para a economia do país é mínima. Tu tens taxas marginais de, imaginem, de relação com o fisco, de mais de 100% quando tu passas de rendimentos de inserção, de apoio aos teus filhos por não estás a trabalhar. Quando passas a trabalhar, tu perdes essas coisas todas. Acho que deve fazer parte de uma política fiscal, que é simultaneamente fiscal e social e laboral de direita, que é tu passar diretamente do Orçamento do Estado com um acréscimo ao salário de quem é o salário mínimo e afins. Claro, depois fazer uma função progressiva para poder o desmame lá mais níveis superiores de rendimento. Eu posso sintetizar. É muito importante. Atenção reformas de descentralização. Reformas de descentralização na educação e na saúde não acarretam cortar direitos a ninguém, pelo contrário, vão alargar o serviço de educação a mais famílias, os serviços de saúde a mais famílias com menos tempos de espera, a melhorar a qualidade dos serviços. O que este governo fez, o que este governo fez com o Bloco de Esquerda, acabar com os contratos de associação, foi um crime nacional, que retirou a famílias pobres a possibilidade de porem os filhos em escolas boas, que eram colégios privados, pagos pelo Estado, onde havia mobilidade social a sério, quer dizer, o filho do pobre, do operário pobre, ia à escola com o filho do industrial rico, na mesma escola, escolas que eram comunidades escolares com décadas e décadas, foram mortas por este governo, sem que a sociedade civil em Lisboa, respeitável, tivesse protestado o que fosse, toda a gente achava que aquilo era uma coisa normalíssima, o país vai pagar isso muito caro, e nós temos de fazer as reformas que revertam estas ofensas que foram feitas à educação e à saúde do país, e isto não tem nada a ver com tirar direito às pessoas, tirar rendimentos às pessoas, pelo contrário, isto alarga a capacidade de participação social, de participação cívica, através da educação, através da saúde, através do modo como tu tens o salário mínimo, mas recebes obrigatoriamente mais um acréscimo de rendimento para ti e para a tua família, o modo como tu podes planear a tua vida sem depender das indicações do Estado, quando queres reformar com o dinheiro que queres reformar a partir dos descontos que tu já fizeste. Estás a ver? Há aqui um espaço gigantesco de ação política da direita que não tem nada a ver com isso. Isso é um preconceito que a esquerda tem impingido, fazer as pessoas terem medo de um projeto de direita e que vai ao arrepio de tudo o que é. Miguel, eu posso sintetizar a tua ideia. Posso sintetizar a tua ideia. Sintetiza rápido, já estamos com uma hora de programa, já. O espaço de centro-direita é o partido, como eu digo, do denominador. É o do PIB. O espaço do Partido Socialista é o partido do numerador do Estado. É verdade. O que a direita tem que se dedicar é ao denominador. Porque nós estarmos a combater... Não, concordo. Tem que se dedicar aos dois. Mas aos dois temos um problema da reconfiguração do eleitorado, porque o eleitorado habituou-se a esse papel do Estado. O que eu estou a dizer é, o Estado ter menos peso, a melhor alternativa é realmente o crescimento. E aí só pode ser via políticas reformistas da economia privada. Quer dizer, não estou a ver outra forma, porque, vamos lá ver, não é por falta de investimento público que nós não crescemos. Nós não crescemos porque o investimento público foi mal feito, foi errado, não foi orientado para a economia privada, foi orientado para as políticas sociais e, portanto, nós hoje estamos a pagar isso. E, portanto, eu acho que há um debate à direita que valia a pena fazer, que é o debate de como é que se pode dialogar com o eleitorado, porque o dialogar no sentido de explicar realmente quais são as reformas que se querem fazer, sem isso significar uma perda de rendimentos, porque... Mas isso eu acabei de dizer, Jorge. Essa é a ideia. Exatamente, estou de acordo. Isso eu acabei de dizer. E para isso é que eu tenho apelado, em todos os sítios em que eu tenho falado, que nós precisamos... Estamos mesmo no fim. Não, nós precisamos de um golpe de imaginação, de vários golpes de imaginação, porque é perfeitamente possível nós concebermos um plano segundo as orientações que eu falei aqui. Reparem, eu nem por uma vez eu mencionei o peso do Estado. Eu admito que no projeto de direita seja perfeitamente possível manter o peso do Estado como porcentagem do PIB, despesa pública como porcentagem do PIB. Outra coisa é a dilapidação institucional,
a corrupção, a partidarização, quer dizer, o Estado como instrumento do partido, são coisas muito diferentes, estão a ver? Não, Eu e até acho pior que tudo é a tomada de poder nos órgãos institucionais de escrutínio, que esse aí é gravíssimo. Exatamente, Ora bem, exatamente. ora bem. Esse é que é gravíssimo. Nós temos aqui um Pessoal, tenho que programa, vos interromper. da Dou-vos um direita minuto que para fechar. só precisa de ser liderado, só precisa de ser liderado e representado. Muito bem. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer ao Miguel Morgado e ao Jorge Marrão. E também quero saudar o facto de isto ter sido um bocadinho mais mexido do que é o habitual. Como vocês veem, o sal e pimenta faz sempre falta para estas coisas. É a parte fundamental do jornalismo. Jorge, Miguel, boa sorte para o Miguel, para o PSD. Jorge, na próxima semana vamos ter quem? Julgo que não me garopa. Muito bem. Tenham um grande fim de semana e não se esqueça, para o final, aquilo que eu costumo dizer aqui. Coloque o gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você vê aqui e ouve aqui não houve mais lado nenhum. Obrigado, com licença e até segunda-feira. Obrigado e abraço aos dois. Ainda estamos aí ou não? Estamos no ar ou não?